Sejam todos bem-vindos! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo gravado. Fique à vontade, creio que você vai se surpreender. Gente, essa live está incrível. Essa live está incrível. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Gente, vamos aprender com José. Tenho certeza que você vai sair daqui hoje com um pensamento diferente sobre choro. Tenho certeza. Vamos lá, gente. Vamos enviar essa live. Vamos compartilhar essa live. Bora lá. Compartilhando em 3, 2, 1. Manda pra todo mundo, gente. Vamos lá. Bora. Mandar pra todo mundo. Vamos, gente. Vamos lá. Vamos compartilhando. Eu estou compartilhando. Bora lá, gente. Boa noite. Muito bem-vindo. Me conta aqui, tá ouvindo, me vendo, belezinha? O som não tá muito alto. Minha voz tá beleza. Coloque pra mim. Tudo certinho? Vamos para o conteúdo, gente. Vamos lá, que eu tô bem ansiosa para me contar para vocês o que eu descobri. Isso aí, gente. Vamos lá. Simbora, gente. Então vamos lá. Então vamos embora. Vamos embora hoje, que a live hoje, creio eu que a live será bem curtinha. Não quero me estender, me prolongar. Quero ser bem direta, reta no assunto, explicar rapidinho para vocês entenderem como que José pode nos ensinar, né? Coisas sobre o coração, sobre choro. Segundo, também fala a terapia. Então, gente, primeiro de tudo, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu não vou ler, eu vou ler só algumas partes. Por quê? Porque o texto ele é muito longo, ele é comprido, ele é longo. Então que vocês leiam em casa depois, tá? Mas que vocês anotem a referência, beleza? Então nós vamos falar sobre José do Egito. E a história de José do Egito tá lá em Gênesis, que eu vou falar, tá em Gênesis a partir do versículo 42, tá? Mas eu vou dar uma breve pincelada aqui na história de José. Para quem nunca ouviu falar sobre a história de José, não conhece a história de José, então assim, eu vou dar um resumão da história de José, tá bom? Bom, José foi um dos filhos de Jacó, né, com Raquel, que era a mulher que ele amava. Então, José nasceu e tal, e Jacó amava muito José. É tanto que Jacó deu para ele uma capa, né, de preferido. O José preferia mais José por ele ser filho de Raquel, que era a esposa que ele amava. Então ali aconteceu que ele teve sonho, e nesse sonho os feixes, né, dos irmãos se prostravam diante do dele.
E aí ele começou a contar os sonhos pros irmãos e tal. Os irmãos falaram, ah, você é doido, a gente vai se prostrar sobre você, né? Ele falava que o sol e a lua se prostravam, né, diante dele. E aí os irmãos começaram a achar que ele falou assim, uai, acho que a gente vai se prostrar diante de você, José? Você tá, ó, você deve estar maluco, né? E então eles armaram contra José, né? Venderam ele, jogaram ele num poço, e ele naquele poço passou uma carruagem que estava indo pro Egito, e eles venderam ele como escravo, enfim. Aí ele foi lá pro Egito. Chegou lá no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, e a mulher de Potifar, né, agarrou ele, mas aí, ó, ele fugiu, e aí o marido lá da mulher de Potifar, ó, o Potifar virou e falou que ele, que foi José, que queria agarrar a mulher dele, enfim, tacou ele na prisão. Na prisão, ele foi bem tratado, na prisão ele fazia as coisas ele fazia as coisas, né, gente? E o engraçado é que José, ele não reclamava, né? José, você via que José, ele não reclamava, José não murmurava. E José seguiu levando a vida, vamos dizer assim. Só que aí teve um certo ponto, uma certa passagem na história de José, que é a que eu quero falar hoje. E aí José, enfim, Faraó tem um sonho, e aí ele consegue discernir, que eu esqueci na verdade a palavra, ele consegue discernir o sonho do rei. E aí ele ainda dá a solução, falou, ó, então já que vamos ter 7 anos de fartura, 7 anos de seca, nós vamos guardar, né, os 7 anos de fartura, para quando a gente ter os 7 anos de seca, a gente tem, enfim, ele teve uma estratégia ali, falou com o rei gostou, o rei falou, ó, então beleza, você vai ser o governador, né, abaixo de mim você é o Todo-Poderoso. Então assim, tô resumindo bem, depois vocês vão lá e leiam Gênesis a partir do 42, que é onde eu quero falar, tá? Mas essa história tá antes. Então, o rei vai e fala pra ele, fala, ó, abaixo de mim aqui, o Todo-Poderoso é você. Então coloca ele como governador. Então ele começa a administrar ali todo o palácio, todo o Egito, enfim. Ele se torna o Bambambam, ele se torna, né, o Todo-Poderoso abaixo do faraó. Beleza. Só que aí, gente, quando José já estava lá, né, governando, vamos dizer assim, o que acontece? A terra começa a ter fome. A terra começa a ter fome. E aí, o que acontece? Atinge lá onde que os irmãos de José moravam. Então, o que Jacó falou? Jacó falou assim, ó, ouvi dizer que lá no Egito tem trigo, tem comida. Então, vão lá comprar pra gente não morrer de fome. Então, o que acontece? Aí é que entra a história que eu quero que vocês prestem atenção. Então, ou seja, quando Jacó, ele escuta, né, ele ouve dizer que no Egito tem comida, e ele vai e manda os filhos, fala, então vocês vão lá. Aí os filhos vão lá até o Egito procurar comida. O que acontece? Chegando lá, José reconhece os irmãos, né? Os irmãos chegam para ele e falam, ó, nós viemos buscar comida e tal. Só que José fala assim, não, vocês vieram espionar a nossa terra. Os irmãos falam com ele, não, meu senhor, tem todo um diálogo, e não, meu senhor, nós somos, nosso pai é velho, tá lá, né, na terra e tal, a gente veio comprar comida. E ele fala, não, vocês vieram espionar a terra. E aí, o que acontece? Tem toda uma história aí que é a chave que nós vamos aprender hoje. Oxê, chegou, né?
Então tem todo. Aqui é que começa a história para mim que é mais emocionante de José. A história mais emocionante de José para mim é essa parte, é essa agora. Exatamente agora. Não é quando ele é vendido, não é quando ele tá na prisão, para mim é agora. Que aí fala assim, ó. José, pois, eu tô lendo Gênesis 42 a partir do verso 6, tá bom? Quem puder colocar na descrição aí pra mim, pra depois quem for entrando anotar. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Ou seja, o sonho de José já estava sendo realidade. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém, presta atenção nisso, gente. Porém, mostrou-se estranho para com eles. E falou: donde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez desta terra. E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: não, antes viestes para ver a nudez desta terra. E eles lhes disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos. Aqui os irmãos começam a falar para José, convencer a José que eles não eram espias. Então lhes disse José: isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provado. Olha para você ver, gente, presta atenção. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui, serão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Então, ou seja, José reconhece os irmãos, José lembra de tudo que aconteceu, mas José não fala nada que é José. Ei, eu sou José, aquele, sabe, que vocês jogaram no poço. Não fala. José fica, ó. E fala para ir buscar o irmão mais novo, Benjamim. Porque senão eles iam ficar lá, eles iam ser escravos, enfim. Então José fala, ó, vai e busca Benjamim e traz. Senão, vocês são espias mesmo. Senão algo ruim pode acontecer com vocês. Beleza, os irmãos foram. Só que aí, antes deles irem, tem essa longa conversa, tá? Eu tô aqui já no versículo 20, que José fala, tem aquela longa conversa. Então, eles querem provar para José que eles são bons, e José fala para eles que eles não são, dá aquela toda a instrução, não, você tem que ir buscar o irmão, pururu. E aí, os irmãos começam a falar, tá vendo? Isso é o que é como se eles estivessem sendo cobrados por aquilo que eles fizeram pela vida de José. É tanto que o Rubem ele fala assim, ó, não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes. E vedes aqui, o sangue também é requerido. Ou seja, eles estavam achando que Deus estava cobrando deles naquele momento. Entenderam? E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Aqui,
nesse versículo agora que eu vou ler, eu quero que vocês ou grifem, faz igual eu fiz aqui, ó. Eu vou ler. Eu quero que vocês ou grifem, escrevam, anotem, façam alguma coisa nesse versículo, porque é um dos que nós vamos trabalhar. Depois dessa conversa, e José conseguia entender o que eles falavam, porque tinha intérprete, mas eles não sabiam que era José. No versículo 24, diz assim: e retirou-se deles e chorou. Esse aqui é o primeiro choro de José em relação ao acontecimento, ao fato dos seus irmãos. Eu quero que vocês peguem isso aí, tá bom? Então, primeira coisa, os irmãos foram até José. José, ele de um modo espantoso, porque os irmãos vão falar assim, de modo espantoso, e na Bíblia também fala, porém, mostrando-lhes estranho para com eles. Então, ou seja, José não se revelou, José não falou nada, José simplesmente começou a falar com eles que eles eram espias. Sabe, vai com Deus. Então, José queria o quê? Queria pegar eles. Não, vocês são espias. Então, vocês vão lá, traz Benjamim pra mim, senão o bicho vai pegar pro seu lado. Mais ou menos assim. Só que aí, quando os irmãos começam a falar daquela época, nossa, tá vendo aí, ó, nós fizemos isso com José, agora o sangue vai estar sobre nós, Deus vai estar cobrando isso de nós. Ali, José se retirou, a Bíblia fala, e retirou deles e chorou. Depois, tornou a eles e falou-lhes. Tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse, ou seja, depois vocês vão ler, tá? Mas eu quero resumir. E aí, nesse decorrer do texto, que é a partir do versículo 25, vai contar que os irmãos voltaram para buscar o irmão. Voltaram para a casa deles, voltaram para Canaã, tá? E eles voltam para Canaã. Chega lá em Canaã, eles falam com Jacó. Nossa, porque o moço lá tratou a gente asperamente. Asperamente, gente. No versículo 30. Vocês estão conseguindo entender até aqui? No versículo 30 fala: o varão, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Falou para Jacó. Beleza? E aí, eles querem levar Benjamim. Só que o pai não quer que Benjamim vá. Tem todo o enrolado da história, tá bom, gente? E aí, eles ficam lá, a comida começa a acabar. A comida começa a acabar de novo e Jacó vira e fala assim que, ó, vai buscar comida, tá acabando nossa comida, vocês precisam voltar lá. Aí eles falam assim, não, nós não podemos voltar sem Benjamim. Benjamim precisa ir com a gente, senão aquele homem vai acabar com a gente, que é o José. E aí o pai fala, não posso levar Benjamim, porque eu já perdi José, agora perder Benjamim, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Enfim, eles voltam e levam Benjamim, tá? Quando eles levam Benjamim, tem toda uma história, vocês leiam depois, porque eu quero pegar só 3 pontos aqui, tá bom? E aí eles chegam lá no Egito e falam, está aqui Benjamim. José olha e fala assim, Benjamim veio, que ótimo. E aí José fala com um dos seus administradores, olha, matem animais e levem ele para o palácio, porque eles vão comer comigo. Eles vão comer comigo. Então, José prepara uma mesa para os irmãos. E aí você pensa assim, falando, nossa, José tá curado, né? Nossa, José primeiro tratou os irmãos asperamente, primeiro José queria dar um troco nos irmãos, né? Falando que eles eram os espias, que eles tinham que voltar e buscar Benjamim. Aí eles foram e trouxeram. Então, ou seja, nesse momento, José é uma pessoa curada. O coraçãozinho dele tá curado. Ele chorou, né? Depois ele voltou. Então, aí você já pensa que ele tá bem emocionalmente.
Só que não. Só que não. Porque ali no momento em que eles estão conversando na mesa, que eles estão ali todos juntos, em uma conversa, né, entre os irmãos, novamente querendo provar para José que eles não são espias, que eles estão ali para comprar mantimento, e com Benjamim, José fala assim, ó, é a partir do versículo 28, tá? Do capítulo 43. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem me falaste? Depois disse ele: Deus te abençoe, meu filho. Agora presta atenção nesse versículo aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão. E procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Aqui é a segunda vez que José chora em relação aos seus irmãos. Vocês estão pegando até aqui? Primeira vez que os irmãos chegaram, eles conversaram, José chorou. Os irmãos foram embora para casa, depois trouxeram Benjamim. Eles estavam à mesa. Aqui eles estavam à mesa. Eles estavam sentados à mesa com José. E José chorou vendo Benjamim. José chorou pela segunda vez. Ok? Então aí, segura mais um pouco. José entrou na câmara e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. E conteve-se e disse: Ponde pão. E puseram-lhe à parte, eles à parte, os egípcios comiam, enfim. Aí que ele vai contar a história de eles comendo na mesa. Vocês leem depois, tá? Aí que eu tenho que resumir até por causa do horário. Depois vocês leem. No capítulo 44, olha pra você ver, gente. Daqui a gente pensa, a gente entende que José era um homem de bom coração, era um homem que tinha perdoado os irmãos, porque até muita gente vai virar e falar assim, mas José teve o filho, colocou o nome nele de Manassés, porque Deus me fez esquecer. E aí José chorou, né? José levou os irmãos para jantar na mesa com ele. Então, ou seja, José já tinha liberado perdão. José já estava de boa, né? A maioria vai pensar isso. Nossa, aqui José é o cara. José tá com coração e inteligência emocional top. Será? Será mesmo? Vamos continuar. A partir do capítulo 44, diz assim: a astúcia de José para deter os seus irmãos. Olha o que José faz. José fala para os seus criados lá, para as pessoas que trabalham para ele, para liberar os irmãos, mas para colocar a taça que ele bebe na bagagem de Benjamim, que era o irmão mais novo. E aí você pensa, por que José queria fazer isso? Porque no desenrolar da história ele fala assim, por que vocês pagaram o bem com o mal? E aí ele fala assim, de quem achar a taça no meio das coisas aí, vai ser escravo, vai ser meu escravo. E justamente em Benjamim, aquele que o pai não queria que deixasse de jeito nenhum. Nesse capítulo 44, há uma conversa entre eles assim, longa. Leem depois. Eles, os irmãos, não querendo, falar assim, não, nós todos seremos seus servos, mas deixa Benjamim voltar para o pai, senão nosso pai vai morrer, pararó, e pururu, e parará, e conversa vai. E aí, gente, acontece algo surreal. Depois desse desenrolar todo, acontece algo surreal,
que é esse ponto que é a chave da nossa live de hoje. O que acontece? Ah, perdeu? Mas aí vai ficar salva e depois você assiste de novo, tá bom? O que acontece? No versículo 44 tem todo o desenrolar de José com seus irmãos em questão da taça, né? Que viram a taça, pegaram a taça, mas enfim, foi um planejado de José. Então, ou seja, se José estava curado, ele chorou, por que José fez isso? Será realmente que José estava curado das suas emoções? Será que realmente ele tinha perdoado seus irmãos? Ok, filho Manassés nasceu. Ele poderia até ter esquecido no âmbito do consciente, mas no âmbito do coração ele não esqueceu. Em suas emoções ele não esqueceu. Dentro da terapia, fala-se que o nosso corpo tem memória. Todo o nosso corpo, organismo, tem memórias. As nossas células têm memórias. Então, José, ao momento que ele viu seus irmãos, logo o seu corpo lembrou. As suas emoções lembraram. Mas no âmbito da sua mente, ele poderia ter até esquecido. Mas do seu coração, não. Porque agora, entrando no capítulo 45, que é o mais importante, eu quero que você preste atenção. Que é a chave dessa aula. Que é a chave dessa live agora. Diz assim. Então, José não podia conter diante de todos o que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Gente, presta atenção nisso aqui. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam todos pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Uau, gente, essa pra mim é a melhor, a história mais incrível de José. Presta atenção. Primeiro de tudo, os irmãos chegam, conversam com José e José chora. José chora uma vez. E aí você pensa que José tá curado. Só que José chora pela segunda vez. E José manda colocar uma taça nas coisas dos irmãos para um deles serem presos lá para ficar com José, serem escravos. Agora você pensa comigo, quando uma pessoa tá curada, quando ela tá com o coração curado, quando ela tá restaurada, quando ela libera perdão, pensa comigo, você acha que ela ia tratar uma pessoa asperamente? Você acha que ela ia ser estranho com os seus irmãos depois de muito tempo? Não. Uma pessoa que perdoa, ela não trata indiferente. Essa não é uma característica, eu falo até isso no meu e-book.
No meu e-book Ladrões da Alegria, eu falo justamente numa das características de uma pessoa que perdoa. A indiferença é uma característica de alguém que não perdoou. Porque quando você perdoa, você não olha para essa pessoa indiferente, você não olha para essa pessoa estranha, você não trata ela asperamente. Quando o perdão habita em você, você olha totalmente com amor. Então José chora pela segunda vez. E nessa segunda vez ele manda colocar a taça para poder culpar os irmãos. Olha só. Então, será que no segundo choro de José ele também não perdoou? Não. Porque também quem perdoa não vai querer vingança. Não vai querer fazer justiça com suas próprias mãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, gente? E aí, só que, quando José deixa o perdão entrar no coração dele, quando José se faz realmente abrir seu coração pro perdão entrar, gente, sabe o que aconteceu? Eu quero ler de novo. E levantou-se a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu. Então, gente, não foi um choro igual os outros choros. Os outros choros falam assim, ó. Vou repetir, hein? Vou repetir. O primeiro choro dele. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou e continuou a mesma coisa. Não mudou nada. O primeiro choro. Porque não foi um choro de perdão. Não foi. E aí teve o segundo choro. O segundo choro apressou-se porque o seu íntimo moveu-se para com seu irmão e procurou onde chorar. E entrou na câmara e ele chorou. Mas ele voltou, lavou o rosto, mas não teve perdão. Não teve ali abertura de coração para poder liberar perdão. Por quê? Porque aqui é onde que ele manda colocar a taça nas coisas dos irmãos para eles serem pegos, né? Culpados e serem escravos. Só que na terceira vez, gente, isso aqui é o mais incrível, porque quando uma pessoa se abre pro perdão verdadeiramente, não é um choro onde você vai ali e volta, um choro, não, é em alto som que todos ouviram. Gente, na Bíblia fala que todos ouviram, que até Faraó ouviu. Todos ouviram o choro dele. Então, a partir dessa, vamos dizer assim, é como se fosse uma cirurgia, gente. É como se ele tivesse tirado de dentro dele tudo que estava dentro ruim em relação a tudo que aconteceu com ele. Então não adianta você ter um chorinho. Não adianta você simplesmente abrir seu coração só um pouquinho. Não adianta. Você tem que rasgar seu coração, gente. Isso dói. Isso dói. Imagina só, e levantou a sua voz com choro de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó ouviu. Gente, imagina a dor que José não estava sentindo, não sentiu naquele momento. E um chorinho que ele teve, não, eu vou ali chorar e já volto. Não resolveu de nada, porque não teve mudança. Ele não mudou, ele não fez algo diferente com os irmãos. Mas neste momento em que ele chora alto, ou seja, ele coloca aquilo tudo pra fora, algo muda. E aí ele começa a falar, eu sou José, gente, eu sou José, meu pai tá vivo. Meu pai tá vivo? Então beleza, aí ele começa a falar, ó, vão, busquem papai, busquem ele e vem, vocês vão morar aqui comigo, vocês vão ficar aqui comigo, vocês vão ter do bom e do melhor.
Muitas das vezes nós queremos simplesmente tirar, sabe, bater o pó. Ah, vou limpar superficialmente. Ele simplesmente limpou superficialmente nos 2 primeiros choros que ele teve. Não foi lá de dentro, sabe? Não foi da alma. Não veio da alma. Não foi cirúrgico, vamos dizer assim. Não foi cirúrgico. Porque ele continuou fazendo a mesma coisa. Então, a partir desse choro dele, gente, eu consigo até imaginar o choro dele. Ele chorando, ele gritando e todos ouvindo. Porque naquele momento, sabe o que aconteceu? Foi literalmente uma cura na alma dele. Exatamente naquele momento foi onde ele foi curado. Foi onde foi tirado toda a sujeira. Todos os requisitos que ainda ficou de mágoa dentro dele. Entendem? Estudos científicos provam, e isso também dentro da terapia, que quando você não chora, você é mais propenso a ter doenças. Tem muita gente que não chora porque acha que é sinal de fraqueza. E eu te digo uma coisa: chorar é a maior força de um ser humano. Aquele que consegue chorar é forte demais. Esse sim é forte. Agora, aquele que não chora por medo de demonstrar fraqueza, esse sim é fraco. Vocês estão entendendo? Gente, foi nesse momento de choro, de pranto, é como se... Gente, eu fico imaginando na minha cabeça, né? Ele gritando, igual o Daniel hoje. Gente, eu até postei o Daniel chorando, que justamente por causa dessa live. Eu ia até fazer um comentário depois, justamente por causa dessa live. E ali foi um chorinho pequenininho dele. Acho que ele chorava mais ou menos desse jeito, no primeiro e no segundo choro, igual o Daniel. Mas aí quando você chora alto, quando você chora até de soluçar, quando você debruça, quando você já não tem mais fôlego, sabe? Ali é cirúrgico, vai na alma, é onde que você é curado. Então, se você tem problema de chorar, eu quero te encorajar a chorar, mas chorar no lugar certo. Chore no lugar certo. Que lugar certo é esse, Lana? Não é com pessoas que muitas das vezes não vai ter uma palavra para poder te dar. Que muito pelo contrário, vai te julgar. Porque hoje as pessoas acham que chorar é sinal de fraqueza. E aí, o que a pessoa vai pensar de mim? Então, não tem uma pessoa específica, sabe? Uma pessoa de confiança, gente. Primeiro de tudo, nós temos que chorar diante de Deus. E eu vou contar algo pra vocês aqui. Quando eu passo por algum momento, né, de turbulência, ou momentos que eu vejo assim que, nossa, tá pesado. O maior momento terapêutico pra mim, gente, eu tenho meus momentos terapêuticos. Eu comigo mesma. Depois eu fico até rachando de rir de mim. Mas eu tenho os meus momentos terapêuticos e eu sei como liberar isso. Entende? Então teve uma época, não agora, mas teve muito tempo atrás, em situações que eu vivia, que eu chorava, e eu chorava muito. Eu chorava debaixo do chuveiro. Um lugar que eu amo chorar é debaixo do chuveiro. Junto as lágrimas com a água do chuveiro, e ali eu vou orando e vou chorando, e ninguém me vê, só eu e Deus, e eu vou chorando, eu falo, e junto as lágrimas e a água, eu falo, Deus, colhe aí, pega aí, eu vou chorando. E isso é alívio. O segundo lugar onde que eu choro também, que eu gosto e que me libera, é na cama. E aí eu pego um travesseiro
Gente, isso é libertador, tá? Tô ensinando aqui terapia, tá, gente? Eu não tenho aqui, não. Mas você pega um travesseiro. Eu fazia isso. Hoje eu não faço tanto porque não tem tantos conflitos assim. Mas quando eu tinha muitos conflitos, principalmente com o Arley e outros conflitos também, eu pego o travesseiro, eu mordo o travesseiro, morde, sabe? Morder mesmo. E grita. Porque aí ninguém escuta. Ninguém escuta. Os meninos tá aí brincando, os meninos tá dormindo. Então eu mordi o travesseiro e gritava. E gritava, 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 até aquilo tudo sair de dentro de mim, gente. E isso era libertador. Quanto mais você guarda as coisas pra você, é pior. Porque aí vão acumulando e aí que vem as doenças psicossomáticas, que é o que fala a terapia. A nossa live é sobre a terapia à luz da Bíblia. Então, ou seja, se você vai guardando, se você não fala, se você não coloca pra fora de certa forma, seja no choro, seja falando, você vai guardando isso. Gente, isso acumula, isso vira doença. Isso vira doença. Vocês conseguem me entender? Vocês estão conseguindo entender, gente? Vocês estão entendendo? Coloca aqui pra mim. Então, gente, o que eu quero trazer é uma olhada da terapia sobre o quê? Sobre você falar, sobre você colocar pra fora. Se você não coloca pra fora, se você guarda, isso corrói você por dentro. Já falei sobre isso na primeira live. Não vou voltar sobre esse assunto, mas quem não assistiu tá salva a live. Então, nós temos que parar e nos observar. Nossa, tô chateada com fulano. Nossa, tô chateada com ciclano. Muitas vezes a gente tá chateado com as pessoas e a gente não fala. A gente não quer ter, sabe, um certo conflito, sabe? Eu não quero conflito com a pessoa, eu não vou falar. Só que aí você fica remoendo isso dentro de você. Isso lá na frente, gente, se não for tratado, se não for sarado, se não for curado, vira um câncer, vira uma gastrite, vira uma fibromialgia, vira uma dor de cabeça, vira uma úlcera. Vocês entendem? Então, o que eu aprendo com José é o seguinte: dentro da luz da Bíblia e na terapia, porque a terapia fala que nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos liberar isso de alguma forma. E José fez isso perfeitamente. Gente, ele não se importou o que as pessoas iam pensar dele. Ele simplesmente abriu a boca, chorou e gritou que eu acho que o palácio inteiro escutou. Todo mundo escutou, mas aqui, naquele momento, ele foi curado. Como que a gente sabe que ele foi curado? Porque a atitude dele foi diferente. Das outras vezes que ele chorou, a atitude dele foi a mesma. Vocês estão entendendo? Então, a partir do momento que você chora, que você coloca pra fora, mas que você tem outras atitudes, ali começa a cura. Ali começa a restauração. Ali começa a transformação. Então, dentro da terapia, a terapia coloca isso, gente, coloca pra fora. Fale. Outra, olha pra você ver, gente, eu tô dando aqui dicas terapêuticas, tá? Isso aqui vale ouro. Falei do meu, que eu choro no chuveiro, choro pego o travesseiro e grito, isso é libertador. Outra coisa também que é super libertador é a escrita terapêutica. Lana, o que é escrita terapêutica? Me fala. É o seguinte, é você simplesmente escrever uma carta. Pegue um papel, uma caneta e escreva uma carta. Vou dar um exemplo. Eu tô com ranço, eu tô com raiva do meu marido. Meu marido é assim, assim, assado, eu não tô aguentando mais, e pororó e pururu. E aí você não consegue falar. Sabe o que você faz? Você escreve. Você escreve tudo. Eu tô com ódio do meu marido. Meu marido fez isso, 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 que me deixou invocada. Eu não queria ver ele nem pintado de olho. Você começa a escrever. Eu tô com ódio, eu tô com raiva. Eu queria acabar com a cara dele. Eu queria enforcar ele. Eu queria fazer isso. E você coloca tudo.
Tudo que tá aqui, ó, no coração, que você carrega, que na maioria das vezes você não consegue falar, verbalizar para a pessoa, você escreve. Aí é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Estivesse arrancando do seu coração e jogando fora. Só que você não vai entregar a carta pra pessoa, tá? Pelo amor de Deus. Você vai rasgar e jogar fora. Eu já fiz isso também. Uma vez eu tava com um conflito com o Arley. E aí eu não conseguia falar. Eu não conseguia expor, eu não conseguia conversar, eu não conseguia. E aí eu fui pra carta. Escrevi trocentas páginas. Eu abri meu coração na carta. E só que eu propus pra mim entregar pra ele. Eu falei, eu vou entregar essa carta pra ele. Ah, mas eu vou ser diferente. Porque a gente aconselha a não entregar a carta. A gente aconselha a rasgar a carta e jogar fora, queimar, enfim. Eu coloquei pra mim que eu ia entregar essa carta pra ele. Falei, mas eu vou entregar. Dobrei a carta, coloquei a carta na gaveta. Falei, se que ele chegar, eu vou entregar. Ah, mas eu vou. Gente, coloquei a carta na gaveta. Ela tá lá até hoje. Eu esqueci da carta. E pra te falar a verdade, eu esqueci até qual que era o assunto. Mas é um esquecer que é como se fosse um grito de liberdade, onde você é curado. Entende? Existe dois tipos ali, gente. São diferentes entre você esquecer e você realmente ser curado. Manassés significa ele fez esquecer. Gente, com certeza José esqueceu. Mas em seu coração ele precisava ser trabalhado. Em seu coração ele precisava liberar o perdão. Em seu coração existia sim lembranças. As suas células, o seu organismo, o seu corpo, ele sim lembrava. E ele precisava colocar isso pra fora. Entende? Então eu convido você. Ah, você não consegue? Marca uma sessão de terapia. Vagas abertas, temos vagas abertas, mas a partir de maio estão abertas, mas só para maio e junho, porque esse mês não consigo atender muito mais. Mas se você precisar de urgência, me chama no direct que a gente conversa. Mas procure de alguma certa forma colocar isso para fora. Procure alguém. Terapeuta, não quer eu? Não tem problema, gente. Procura um psicólogo de sua confiança. Procure um terapeuta de sua confiança. Procure uma pessoa que ela vá acolher você sem julgamento. Entende? Ela vai acolher você, colocar você de uma certa forma, acolher a sua dor. Não julgar. Porque julgar basta o mundo inteiro. Basta o mundo inteiro que tem para julgar a gente. Então a gente precisa procurar profissionais que vá nos acolher sem julgamento. E na terapia a gente trabalha sobre isso. A gente trabalha exatamente essa questão de colocar para fora, tirar aquilo que está no âmbito do coração, para você não ter doença. Para você não adoecer. Porque vou lembrar a aula que nós vimos na primeira aula, dessa jornada do coração, né? O coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então nós precisamos, hoje mais do que nunca, trabalhar o âmbito emocional. Por quê? Porque a maioria dos sintomas que nós temos no físico é emocional. Gente, o que eu atendo de gente na terapia com dores no corpo não é brincadeira. E quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai olhar, tem uma questão emocional por trás. Então nós precisamos sim ter um olhar mais... olhar de uma forma mais intensa, sabe?
pro coração, pro lado emocional. Não adianta você ir na academia, gente. Tem gente que quer ir na academia fazer isso, aquilo, outro. Tem gente que vai na igreja, lê a Bíblia, faz jejum, faz aquilo, outro, mas esquece do emocional. Não adianta. Nós somos trino também. Alma, corpo e espírito. Nós temos que tratar dos três. Alana, igual já houve esse questionamento. Alana, então quer dizer que os médicos estão errados em receitar remédio? Não, gente, não é isso. Eles não estão errados. Mas a medicina convencional, ela trata o âmbito somente do físico. Ela só trata o físico. Ela só olha para sua dor. Do físico. Você tá com uma dor de cabeça? Então tá, você vai tomar isso que a dor de cabeça vai passar. Só que na terapia, a gente, peraí. Você tá com dor de cabeça? E a gente começa a analisar o que tá acontecendo. E aí, quando a gente começa a trabalhar no que tá acontecendo, essa dor de cabeça vai indo embora. Sem precisar de remédio. Por quê? Porque a gente trata a raiz. A gente vai no coração. O que tá acontecendo com você? E a medicina convencional, ela só trata a primeira camada, vamos dizer assim, né? A primeira camada. Entende? Então, gente, essa live hoje é para abrir os nossos olhos em questão de tratarmos do nosso emocional, do nosso coração. Abrir o nosso coração. Nós precisamos abrir o nosso coração de alguma forma. Eu contei para vocês 3 formas. 4, na verdade, porque tem a terapia, né? Então, 4. Com a terapia. Ok? Então, gente, vamos tratar nosso coração. Não vamos ser superficiais, de só um chorinho básico, igual José fez da primeira e da segunda vez. José fez um chorinho básico e pronto, continuou a mesma coisa, nada mudou. Não, vamos ir mais profundo, sabe? Vamos ir mais além, vamos aprofundar mais, abrir mais o coração. Ok? Ai, gente, que delícia. Foi assim, eu falei que eu não ia falar muito, mas não tem jeito, né? Quando eu abro aqui, minha filha, a vontade é de ficar a noite inteira. Mas já estamos partindo pro final, mas não vai embora. Porque rapidinho, assim que terminar aqui, vai sair um post lá no meu feed. Eu queria muito que vocês comentassem. O que vocês aprenderam nessa live? Ah, não quer comentar no post? Comenta no meu direct, vai lá no meu direct, me chama, fala, Lana, isso e tal. Mas é bom a gente comentar no post, por quê? Porque as pessoas que não assistiram, elas vão ter curiosidade para assistir, sabia? Então, por isso que é muito importante a gente comentar no post o que a gente aprendeu dessa live, sabe? Eu quero que vocês saiam daqui com essa mentalidade, que você precisa mesmo rasgar o seu coração. É chorar mesmo, mas com as pessoas que vão te entender, que vão te acolher, que vão poder te ajudar. Tá bom? Gente, beijo pra vocês. Live maravilhosa. Não esqueçam de comentar no post. Eu vou soltar o post daqui uns minutinhos, tá? Não me abandonam assim de uma vez, rapidão. Vão lá e comentem. O que vocês aprenderam dessa live? E na descrição, leiam a descrição, porque ela vai falar muito com você. E compartilhe também essa live, se ela falou com você. Deixe que outras pessoas também saibam sobre isso. Porque tem muita gente acha que chorar é sinal de fraqueza, gente. E não é. Não é. Não é. Nós aprendemos isso com José. José foi muito poderoso. José foi muito poderoso quando ele chorou. Tá bom? Gente, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E até a próxima live semana que vem. Semana que vem, eu ainda não sei de quem nós vamos falar. Eu acho que nós vamos falar de Davi. Davi? Não, tem muita coisa pra gente falar de Davi. Eu não sei. Tô pensando ainda. Mas semana que vem, nós temos um outro personagem da Bíblia para analisarmos o coração. Tá bom? Gente, fiquem com Deus e até semana que vem. Não esquece do post, hein?